Paz e graça, o Senhor abençoe cada um, né, com a sua graça, com a sua paz de forma abundante. Amém? Dando continuidade aí aos estudos aqui das 7 trombetas que nós falamos que faríamos agora, um breve estudo, né, um panorama sobre também as 7 trombetas. Nós já falamos sobre os 7 selos, né, os 4 cavaleiros do Apocalipse, e falaremos agora também sobre as 7 trombetas. Dá-se início, a partir do 7º selo, a um período de silêncio de meia hora ali no céu, provavelmente ali já também por tristeza por aquilo que vai ocorrer na terra a partir daquele momento, porque Deus agora entrega também mais 7 anjos que vão soar 7 trombetas que trarão juízos de Deus sobre a terra. Então nós temos que compreender que esses eventos, como nós já citamos nos 7 selos, eles são eventos que estão acontecendo desde a primeira vinda de Cristo até e acontecerá ou culminará com o retorno de Cristo ou no final, quando Cristo vier, no final da história da igreja, ok? Então nós temos algumas formas de interpretar aí a Bíblia, né? Nós temos o gramático, o estilo gramático literal, nós temos o figurado, nós temos o simbólico, e nós temos que entender que existe muita simbologia no livro de Apocalipse e que ele está ativo. Ele não foi apenas escrito há 2000 anos atrás e que só deveria ser aberto agora. Ele foi escrito e, como eu já disse anteriormente, no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 19, Jesus disse para João: escreve as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois dessa. Então é progressivo a revelação do Apocalipse. Mas vamos citar aqui duas formas de interpretação dos textos sagrados, né? E na questão do Apocalipse, na visão futurista, e temos a historicista idealista, né? Aquilo que conta a base da história e os seus paralelos. Durante anos a história se repete, ela vem se repetindo durante os séculos, ela vem se repetindo. Quanto à questão daqueles que interpretam de forma futurista, o conteúdo do livro é linear e um capítulo sucede os outros. Os acontecimentos de um capítulo vão sucedendo os outros. Essa é a forma futurista de se interpretar. Portanto, dentro da visão futurista, que também é pré-milenista dispensacionalista, todos os eventos que estão relatados ou relacionados tanto aos 7 selos, as 7 trombetas, aos 7 taças da ira de Deus, elas vão começar a acontecer a partir de um período da história, a partir de provavelmente agora para frente talvez, ou quando, né, Deus já determinar que isso, quando que já estiver pronto para vir e o povo já estiver pronto também para ser colhido, então começa-se a abertura dos selos e também ao tocar as 7 trombetas. Então dá-se início a partir do período do arrebatamento da igreja. Quando a igreja é arrebatada, né, o período que o anticristo vai dominar sobre o mundo é quando tanto os 7 selos serão abertos e as 7 trombetas soarão e as 7 taças da ira de Deus também cairão de forma inflamada sobre a terra. Essa é a visão futurista. A visão idealista, ela faz a citação de que há um paralelo. Nesse sistema, o livro do Apocalipse tem 7 sessões paralelas, né, que abordam o período desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Isso significa que a mesma história é contada várias vezes, acontecem várias vezes, chama-se paralelismo. Aconteceu, como nós já temos visto tsunamis, como nós temos visto terremotos, como nós temos visto pandemias, pestilências, escassez, a violência, guerras durante todo o período da história da igreja, nós temos visto isso. Então é um paralelismo, é feito um paralelismo. Nós estamos dizendo que uma visão é mais certa ou mais coerente do que a outra. Mas existem várias formas de se interpretar o Apocalipse. A visão idealista historicista é aquela que trata dos eventos que são determinados a partir do estabelecimento da igreja na terra até a consumação nessa terra, a qual Cristo completará a sua obra, tirando essa igreja dessa terra, né? Então é bom nós entendermos isso, que não é uma questão de uma visão ser melhor do que a outra. Na verdade, provavelmente talvez uma seja mais coerente sim do que a outra, porque uma é muito mais nova, né? Uma visão bem mais nova, né? Ela tem pouco mais de
de 100 anos, aí não chegou nem a 200 anos ainda, enquanto que a visão historicista idealista, que também ela segue duas linhas aí, tanto pré-milenistas históricos como amilenistas. Então nós temos que compreender aqui que as 7 trombetas são eventos que acontecem nessa visão que eu vou estar passando para você, a visão historicista idealista. Ela relata que esses eventos já começaram a acontecer durante o período da história. E a própria história pode testificar acerca de tudo isso. Porém, como eles são paralelos, né, mas porém são progressivos, ou seja, à medida que vamos avançando na leitura do livro, percebemos que a narrativa vai se intensificando e que a mesma história é contada de perspectivas diferentes, de modo que as cenas vão ficando cada vez mais claras. Logo, embora as 7 trombetas apareçam após os 7 selos, é importante entender que isso não representa uma sucessão cronológica. Não quer dizer porque os selos foram citados ali, que logo em seguida já vai dar-se início às 7 trombetas, ou cronologicamente, seguidamente. Não é exatamente assim que funciona. Tá? Nós sabemos que o livro do Apocalipse ele tem muito simbolismo, ele tem muita... situações que são metafóricas para que você possa compreender a vontade de Deus. E Deus, ele dá uma história mais simplificada para que nós possamos compreendê-la, ok? Então nós vemos muitos símbolos e não dá para você interpretar literalmente como cavalos com cabeça de leão, com caudas de escorpião. Isso aqui representa provavelmente demônios, seres das trevas que vão atormentar a humanidade durante esse período. Então é baseado nessas perspectivas que nós interpretamos, né, ou tentamos interpretar o Apocalipse. Isso de uma forma vai fazer você ficar mais crente, porque a igreja ela passa por tribulações, foi parte da igreja passar por tribulações. Os mártires durante todo o período da história passaram por tribulações, por dificuldades, por angústias, por perseguições, e nós, como a igreja dos dias atuais, a igreja de Cristo dos tempos de hoje, nós não somos melhores do que eles em nada, pelo contrário, somos todos iguais e provavelmente passaremos e conheceremos então um período conhecido como tribulação. Especificamente sobre as trombetas, podemos dizer que elas falam de um juízo parcial sobre o mundo. Isso é mundo aqui quer dizer os 4 cantos do planeta. O 4 aqui representa mundo, né? São os 4 cantos, então o mundo aqui, os 4 cantos da Terra serão atingidas, né, pelo toque dessas trombetas. É o sofrimento do mundo incrédulo em resposta às orações da igreja. As trombetas expressam a advertência de Deus sobre o mundo que persegue a igreja. A sessão das 7 trombetas termina com o anúncio do fim, Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Então, para nós resumirmos aqui, podemos dizer que os selos mostram o sofrimento da igreja perseguida pelo mundo, isso é também desde o início da igreja até nos dias atuais, ou seja, conta toda a história da era da igreja até a volta de Cristo, dando ênfase ao sofrimento da igreja. A igreja foi martirizada durante todo o período da sua história. E as trombetas contam a mesma história, porém mostrando o sofrimento do mundo incrédulo e a advertência de Deus em resposta às orações da igreja. Nas 7 trombetas, o juízo é parcial, já que o juízo total é descrito nas 7 taças da ira de Deus. Isso aqui é progressivo, de forma que vai aumentando agora o terror das coisas que vão acontecendo durante o período da história. Portanto, nós já vimos muitas coisas ruins acontecer, mas no período final as coisas vão apertar mais, vão ficar um pouco mais feias, e é por isso que a igreja ela deve ser uma igreja que deve ser forte na sua forma de servir a Cristo, porque Cristo guardará da hora da provação que virá. Isso é porque nós somos fiéis, Ele também nos guardará da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Guardar não é tirar fora, guardar é proteger, é estar junto. Como Ele declarou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, é o que Ele tem feito, ok? E as 7 trombetas contam a mesma história então, ou de forma, porém mostrando o sofrimento dos incrédulos. É bom nós entendermos isso, tá? E a sessão dos selos é interrompida por um interlúdio no capítulo 7, é quando há aquele período de silêncio de meia hora. Da mesma forma também acontece com a sessão das trombetas, também no capítulo 10 e 11, também há um interlúdio, há uma paralisação, e porque as coisas que vão vir depois serão ainda piores do que aquelas que estão acontecendo agora nas 7 trombetas, ok? É bom nós compreendermos isso de forma que,
primeira trombeta, capítulo 8, versículo 7, é descrito uma tempestade de saraiva, fogo e sangue. Isso é, essa é uma descrição simbólica para se referir aos diversos desastres que afligem a terra para castigar o pecado dos ímpios e anunciar que não se pode perseguir a igreja impunemente, isso é, não vão ficar impunes aqueles que perseguem os servos, os que são fiéis a Deus. Nas 7 trombetas, nós temos uma divisão. As 4 primeiras trombetas tratam de catástrofes naturais que atingem a terra. E as 3 últimas trombetas tratam de sofrimentos que atingem diretamente os homens e também são chamados de ais. Serão 3 ais. E em outras palavras podemos dizer que as primeiras 4 trombetas atingem os ímpios em seu ser físico. Veja que Deus não está atingindo a igreja, ela pode ser atingida de alguma forma paralelamente com os eventos que vão acontecer, mas a intenção aqui de Deus, tanto dos selos quanto das trombetas, das taças da ira de Deus que serão lançadas, a intenção aqui é atingir o mundo ímpio, não é atingir a igreja. Portanto, você passar por tribulação é uma coisa, ser atingido pela ira de Deus é outra. Nós não seremos atingidos. A ira de Deus, isso é, o juízo de Deus não é para a sua igreja, são para os ímpios, para os incrédulos. Então, em palavras, podemos dizer que as 4 trombetas atingiam os ímpios em seu ser físico e as 3 últimas atingem os ímpios de forma tão direta e pessoal que trazem terrível angústia espiritual. As trombetas indicam uma série de calamidades que ocorrem muitas vezes repetidamente, simultaneamente durante a presente era. Já aconteceu, acontecerá de uma forma mais intensa no final da nossa história e nós só devemos aguardar o desfecho dessa história, crendo que Cristo vai cuidar de nós. Aqui nós já lemos acerca da primeira trombeta, e que é descrito uma grande tempestade de saraiva, fogo e sangue, e essa descrição simbólica para se referir a diversos desastres, né, que afligem a terra para castigar o pecado dos ímpios e anunciar que não se pode então angustiar, perseguir, punir a igreja sem que também sejam punidos pela ira de Deus. Deus cuida daqueles que são os seus fiéis na terra. Essas catástrofes ocorrem desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Nós temos sido perseguidos durante todo esse período e Deus vai punir aqueles, né, que vivem nessa terra, que vivem de forma ímpia. E é bom nós entendermos que também alguns textos no Apocalipse que dizem que mesmo diante da face do sofrimento não se arrependeram das suas impiedades. Os homens não se arrependem mesmo em meio ao sofrimento. Eles são lançados, ou serão lançados então no final em um lago de fogo e enxofre juntamente com o inferno e com aqueles que os incentivaram a viver dessa forma. Aqui no versículo 7 a expressão "e foram lançados à terra", isso é, significado que as calamidades são controladas do céu e são utilizadas como instrumento nas mãos de Deus, o Senhor que governa todas as coisas. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda carta, ele cita que os elementos abrasados, eles estão reservados para o dia do juízo. Deus está guardando, muitos dizem, como tarda a volta do Senhor, a vida do Senhor, e Pedro diz que não, pelo contrário, ele abrevia os tempos, mas ele tem guardado ali, sim, os elementos abrasados, as estrelas, o céu, o sol, a lua, parte de todos os elementos que são aí do espaço sideral que cairão, serão lançados também contra essa terra para destruir toda a impiedade. Nós temos que entender que Deus cuida daqueles que são seus. E aqueles que o perseguem, ou perseguem, como ele fala com Paulo, ou Saulo, por que me persegues? E Paulo, naquele momento que ainda era Saulo, ele não entendia que ele não estava perseguindo somente a igreja, ele estava perseguindo a Cristo. Então aqueles que nos perseguem, perseguem exatamente a Cristo. Ok? Então essa é a primeira trombeta. A segunda trombeta, capítulo 8, versículo 9, aqui João descreve simbolicamente uma montanha ardendo em chamas, sendo lançada ao mar. Isso é como se um vulcão explodisse, derretesse e caísse ao mar. Como nós temos visto isso acontecer já várias vezes durante aí, né? E nós temos aí como o Cumbre Vieja ali nas Ilhas Canárias, no norte da África, aliás, no oeste da África, está pronto para poder, também já tem uma fenda, né? E se houver um terremoto ele pode rachar e causaria um tsunami e destruição de uma boa parte da costeira do planeta. Então isso ele é muito grande,
e a catástrofe que ele causaria e que ele vai causar quando acontecer. O problema não é se o Cumbre Vieja, né, que é esse vulcão, ele vai, mas é quando ele vai, porque ele vai, sim, ele vai explodir, ele vai entrar em erupção e vai sim causar todo o mal, porque também está nas mãos do Senhor, né? Deus que vai controlar todas as coisas, ninguém mais vai controlar nada a não ser que seja Deus. Na primeira trombeta o juízo atinge a terra seca, agora na segunda trombeta o juízo de Deus atinge o mar. Essa trombeta descreve todos os desastres que ocorreram no mar durante todo o período da história também, onde as suas embarcações foram destruídas, os seus tripulantes morreram, mas isso vai intensificar com o passar do tempo e automaticamente, quando os eventos catastróficos começarem a atingir maior parte da Terra, isso vai se intensificar e vai destruir. Isso o mar será atingido, Deus cumprirá a sua promessa. Na terceira trombeta, nessa trombeta, a partir do capítulo 10, capítulo 8, versículo 10 e 11, nessa trombeta vemos que o Senhor utiliza as águas doces como instrumentos contra o iníquo. E na primeira trombeta, a vegetação da terra seca é atingida, na segunda o mar é atingido e agora a terceira trombeta é a vez das fontes das águas potáveis, ou a água potável que será atingida. Lamentações 3,19, sinta acerca do absinto, do remorso, da lamúria, da angústia de águas amargas que Deus faz com que o seu povo beba, né? A simbologia utilizada aqui é de uma estrela caindo, o que significa algo realmente impactante e assombroso. O nome da estrela é absinto, símbolo de remorso amargo, e isso significa que um sentimento de aflição amargo tomará o coração dos homens, pois esse juízo é mais severo do que os dois primeiros, pois a morte de pessoas é explicitamente mencionada. E a partir de agora vai só se intensificar mais. Talvez você já ficou com medo só de imaginar as coisas que vão acontecer, mas são coisas que nós devemos entender que um dia vão acontecer sobre essa terra. A quarta trombeta, versículo 12, nessa trombeta 1/3 do sol, da luz das estrelas é atingido, e aqui estão incluídos todos os males ocasionados pelo funcionamento anormal dos corpos celestes durante toda a presente era. Da mesma forma como acontece com a vegetação, o mar, a água doce, os astros também serão instrumentos nas mãos de Deus e anunciam o seu juízo. Como eu citei aqui a carta que o apóstolo Pedro escreve, citando que os astros cairiam, né? Que Deus usaria os elementos abrasados do céu para poder causar pânico, terror e destruição sobre a terra. A quinta trombeta, antes do capítulo 9, no versículo 13 do capítulo 8, João vê e ouve uma águia, a águia que representa anjo, né? Talvez na leitura que você for fazer vai estar escrito anjo, voando muito alto para que seja vista por todos. A mensagem da águia é muito clara: ai, ai, ai dos que moram na terra por causa das outras vozes dos 3 anjos que ainda hão de tocar as suas trombetas. Isso acontece o que? Deus já está determinando o ai quer dizer o tormento, a aflição, a angústia que os homens ainda estão para sofrer. Esse anúncio declara que as trombetas que se seguem representam juízes ainda mais severos, né, do que os juízes anteriores. Quando o anjo toca a quinta trombeta, João vê uma estrela que cai do céu na terra. Essa queda está de acordo com o relato em Lucas, né? Jesus faz a citação, Lucas 10:18. Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Faz uma citação aqui, e Satanás, essa expressão demonstra claramente a condição de Satanás e onde ele habita no presente. A ele foi dado a chave do abismo e a permissão para dominar agora e para perturbar por meio dos demônios que o seguem. Ele está na terra. O aviso de que foi lhe dado a chave do poço do abismo significa que ele incita o mal e recebeu permissão para fazer com que os demônios assolem a terra com suas operações malignas. Aqui os gafanhotos que são citados ali não são algum tipo de inseto, né? É citado até o ciclo de 5 meses, porque na verdade é o ciclo de 5 meses, desde o nascimento até a morte. O ciclo de vida de um gafanhoto é 5 meses. E ele come e devasta tudo a partir do momento que ele se torna uma larva, até o momento que ele é um gafanhoto adulto, até a sua morte. Ele causa muita destruição e vai causar muito tormento. Aqui, logicamente, também representando o sofrimento causado por demônios. Esses gafanhotos aqui simbolizam demônios que atingem o coração e a alma do homem com grande assombro, malignidade,
e horror, deixando-o em estado de aflição tão profundo a ponto de o homem buscar a morte na tentativa de aliviar suas dores de opressão, mas não encontra, pois nem mesmo a morte pode livrá-lo desse tormento. Então a Bíblia também cita que os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. O sofrimento causado por esses demônios é pior do que a própria morte. Esses gafanhotos atingem apenas os ímpios, os homens que não possuem o selo de Deus, ou aqueles com que seus pensamentos e atitudes demonstram a plenitude da marca de Satanás em suas vidas, aqueles que são marcados por Satanás e que vivem aí servindo a ele. Na sexta trombeta, no versículo 13 até o versículo 21, na sexta trombeta podemos ver claramente como as coisas vão se agravando ainda mais, e aparentemente dá medo, parece que está lendo, eu narrando aqui para você, mas é a citação do texto bíblico que nós devemos estar preparados porque os acontecimentos eles vão intensificar. Então na sexta trombeta podemos ver claramente que as coisas estão agravando ainda mais, no sentido em que o juízo de Deus avança para um desfecho final. Se a quinta trombeta traz grande aflição, a sexta trombeta traz morte. Já no versículo 13 vemos que a oração dos santos que desencadeia o juízo que será derramado sobre os ímpios, a voz vinha das quatro pontas, né, do altar de ouro que está diante de Deus. Esse juízo descrito na sexta trombeta é executado pelos 4 anjos que estão atados junto ao rio Eufrates. Esses 4 anjos não são os primeiros 4 anjos que abrem, né, o livro, que são citados ali no livro, no capítulo 7, por exemplo. Aqui já é outros anjos. Aqui esses anjos eles são maus, são anjos que estão presos em cadeias desde a eternidade pela maldade que fizeram e agora serão soltos para que durante o período em que eles estiverem em ação, eles governem milhares e milhares de demônios que virão e atingirão nessa terra. O objetivo desse anjo é incitar a humanidade à guerra. Eles se deleitam nisso. O número 4 no Apocalipse simboliza o mundo, a criação. Isso significa que esse juízo tem a proporção global. Os anjos estão presos junto ao rio Eufrates, e o rio Eufrates já foi usado aí como base também para que representa tanto a Síria como a Babilônia, ou seja, o mundo iníquo, né, porque o rio Eufrates passa por aquela região ali. O profeta Isaías já havia utilizado uma enchente do Eufrates para simbolizar uma invasão do rei da Síria. Isso em Isaías capítulo 8, versículo 7 faz essa citação. Contudo, João nos informa que esses anjos do juízo não podem fazer nada sem a permissão de Deus, porém, quando Deus permite que sejam liberados, esses anjos maus trazem a guerra como advertência de Deus aos ímpios. E há um interlúdio, né? A partir de aí nós vamos ver uma citação, você pode ler também claramente aí, cavalos e cavaleiros aí que tinham apenas um objetivo de destruir de forma literal, mas simboliza artefatos de guerra de todo tipo. Eles matam 1/3 parte da humanidade. Esses seres que são citados aqui, cavalos e seus cavaleiros, tinham apenas um objetivo: destruir. A descrição dos cavaleiros e seus cavalos também não deve ser interpretada apenas de forma literal, é uma forma simbólica, né? E eles são seres espirituais. A sexta trombeta não representa uma guerra específica, mas todas as guerras passadas, presentes e futuras que ocorrem ao longo do espaço de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Essa sexta trombeta tem o propósito de oferecer aos homens uma chance de arrependimento antes que a sétima trombeta seja tocada. Contudo, no versículo 20, aqui do capítulo 8, podemos notar que ainda assim os incrédulos, os ímpios, não se arrependem. Infelizmente, é o que vai acontecer no final, tem que acontecer. A sétima e última trombeta introduz o juízo final. Não se trata de uma descrição, mas de uma introdução às próximas sessões do livro aqui do Apocalipse, né? E serão responsáveis por lançar mais luz sobre os eventos que virão, que são as 7 taças da ira de Deus. Nós temos que entender aqui que Deus tem dado uma oportunidade aos homens de se arrepender dos seus males e de viver na presença dele. Faça com Deus uma aliança. Creia que ele é aquele que é fiel e que te mantém firme até o final. Apocalipse 3:10 diz: porque fostes fiel, ou porque perseverastes fielmente a minha palavra, eu também te guardarei da hora
da provação que há de vir sobre toda a terra, ou que atingirá todos os homens. Lucas capítulo 21, ali do versículo 34 a 36, Jesus também faz uma citação de um evento que vai acontecer sobre toda a terra, e ele diz para que orai e vigiai para que possam ser achados de pé e dignos diante do Filho de Deus. Porque virão eventos que são tão catastróficos e vai atingir o coração dos homens, vai meter medo em muita gente. Então é importante que você compreenda que Deus está te dando um livramento hoje, que Deus está te chamando para servi-lo. Sirva a Deus com alegria no coração, independente de tudo isso que foi citado aqui, das 7 trombetas, dos 7 selos. E aguarde no próximo estudo sobre as 7 taças da ira de Deus. Nós estaremos trazendo aqui também um panorama bíblico, né, sobre esses eventos e esses acontecimentos que vão recair sobre toda a terra. Ok? Fica aí a minha oração pela sua vida e o desejo de que você faça com Deus uma aliança firme e sirva a Deus com alegria, porque essas coisas só acontecerão, o mal só atingirá, na verdade, os ímpios que vivem sobre toda essa terra. Ímpios são aqueles que negam e que de uma forma nenhuma querem aceitar a Cristo como Senhor de suas vidas. Portanto, fica aí o nosso conselho. Receba a Cristo como Senhor da sua vida e viva com Ele, não somente nesse presente século, mas também em uma eternidade inteira de glória na presença dEle. Ok? Que Deus te abençoe. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Espero ter ajudado em alguma coisa a você. Deus abençoa em nome de Jesus. Forte abraço.